fazer juntamente com minha equipe. Vamos apresentar um cenário relacionado ao capítulo 11 do RASO. O capítulo 11 ele trata sobre o rolamento, torque e momento angular. Bom, para facilitar a apresentação, eu preparei um slide. No entanto, como eu utilizo o celular para trabalhar e estudar, eu vou compartilhar a tela com vocês e vai ficar apenas a minha voz enquanto eu apresento, ok? Só um minutinho. Bom, aqui nós temos a introdução. Antigamente, os povos viventes não possuíam algum tipo de ajuda, né? Que ajudasse a transportar alguma coisa ou até a si mesmo. Como hoje em dia nós temos, né? Não havia nenhum tipo de transporte como carroça, bicicleta, carros, caminhões, nem nada. E a roda ela é uma das maiores tecnologias que a humanidade já desenvolveu. Vamos dizer assim que para se movimentar com maior facilidade, né, ela foi buscada ardentemente até ser encontrada, até ser desenvolvida. A prova mais antiga da existência da roda, ela está datada a 3.500 anos antes de Cristo. Ela foi uma invenção que auxiliou e auxilia a humanidade até os dias de hoje. Hoje o mundo está repleto de carros, caminhões, moto, bicicleta, como a gente pode ver aí, que nos auxiliam diariamente. E provavelmente algum de vocês vai estar sentado em uma cadeira, né, de rodinhas que serve para facilitar o seu meio de deslocamento. Caso você esteja estudando, você precisa pegar um objeto que esteja relativamente próximo, você vai só empurrando os pés, né, e ela vai lhe levando, ou seja, ela facilita a sua movimentação, seu deslocamento. Bom, deixa eu passar o slide. Rolamento como uma combinação de translação e rotação. Vamos lá. O movimento de rolamento, ele se dá de forma suave sobre uma superfície, sem que haja derrapagem ou quicagem. O rolamento ele é um movimento que de início pode parecer complicado, visto que cada ponto do objeto tem um rolamento, ele vai ter uma dinâmica diferente. Olhando para essa figura, eita meu Deus, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Olhando para essa figura aqui, ela mostra a dinâmica de dois pontos distintos, né? Ela mostra a dinâmica do centro de massa, né? Que ele se move em linha reta paralela à superfície, em uma paralela à superfície, que é esse aqui, esse ponto vermelho, que ele é traçado por essa linha verde. Essa linha verde aí, ela mostra o deslocamento do ponto centro de massa, que ele é chamado de ponto O. Que ó bonito, mas é um ponto O. O O é o ponto centro de massa, ou seja, é o ponto central da roda. Ok? E nós temos também essa daqui é a superfície, que o movimento do centro de massa ele é paralelo à superfície. E nós temos outros pontos. A dinâmica desses outros pontos ela é um pouco mais complicada. E quais pontos são esses? São os pontos da nossa própria roda. Aqui, ó. Todos esses pontos aqui, ele tem uma outra dinâmica diferente da dinâmica do ponto O, o ponto do referente ao centro de massa. Bom, aqui podemos estudá-lo tratando como uma combinação de translação do centro de massa e uma rotação do resto de todo o objeto, ou seja, do resto de todos esses outros pontinhos aí, referente ao centro de massa. E para entender isso, imaginemos uma roda de bicicleta que ela está se movendo em uma superfície, deslizando em uma superfície, bem na nossa frente. Então, vejamos que o centro de massa da roda, ele não vai sofrer nenhum rolamento, ou seja, nenhum movimento contrário ao movimento de linha reta. Ele se desloca com a velocidade de centro de massa, que ele é chamada de VM. Vamos escrever aqui, que fica melhor mostrar. Ela é essa daqui, a velocidade do centro de massa. E o ponto P, que é o ponto em que toda a roda faz contato com o piso. Ele também se move para a frente com uma velocidade que é velocidade do centro de massa, ou seja, tanto o ponto P como o ponto O, que é o ponto do centro de massa, eles se movimentam com a mesma velocidade. Ok? Ou seja, à medida em que o ponto O vai se deslocando, o ponto P também se desloca com essa mesma velocidade do centro de massa. À medida em que o ponto P se desloca, consequentemente, vamos dizer assim que todos os pontos da roda
eles têm que passar pelo ponto P. Não tem como ter um movimento sem que o ponto P. Mas qual é esse ponto P? Como é que ele se comporta? Bom, deixa eu apagar aqui para melhorar a visualização. Bom, o ponto P, aqui nós vamos ter o ponto O, né, no centro. Ponto O. E aqui, embaixo, na superfície de contato, entre a superfície de contato e a roda, nós vamos ter o ponto P, onde todos esses pontinhos aqui, ó, da roda, eles vão passar pelo ponto P, por esse ponto que está embaixo aqui, ó. Todos eles vão passar pelo ponto P, que, consequentemente, até que todos os pontos da roda passem pelo ponto P, vai acontecer o deslocamento total da nossa roda. Bom, e quando passar todos os pontos da roda, passarem pelo ponto P, vai acontecer que houve um deslocamento do ponto, um deslocamento total, e esse deslocamento total, ele é chamado de ele é dado, né, na verdade, o deslocamento total. Eita, meu Deus. Deixa eu apagar aqui. Caneta. O deslocamento total, o deslocamento da roda é igual a ES. Ele é dado por 2πr. 2πr é o deslocamento total da roda, ou seja, ela saiu desse ponto P aqui, caminhou tudo isso aqui e chegou até o ponto P novamente, ou seja, houve um deslocamento, um comprimento. O nosso ponto, ele passou por todos os pontos da roda e, consequentemente, houve um deslocamento total. Se fosse metade da roda, nós teríamos 2πr. Portanto, se o deslocamento faz a roda girar de um ângulo a um certo tempo t, os pontos O e P terão um deslocamento S, onde o centro de massa terá o deslocamento S0. S0, perdão, meu Deus. Onde o deslocamento do centro de massa será θr. Se ele se o ponto desse uma volta completa, seu deslocamento também seria 2πr. Ou seja, a velocidade do centro de massa, deixa eu apagar aqui para explicar melhor. Bom, a velocidade do centro de massa, que é essa aqui, ela é dada. A velocidade do centro de massa, ela é dada pela variação do deslocamento com o tempo, ou seja, ds dt, que aí vai ser igual a nossa VCM, que é a velocidade do centro de massa, que vai ser igual ao raio, porque a velocidade do centro de massa ela vai estar relacionada ao raio e ao ângulo, né, de deslocamento. Então, esse centro de massa, que é o O, seu deslocamento ele vai ser igual a S igual a θr. Se ele desse uma volta completa, o seu deslocamento seria esse, né? Bom, a velocidade do centro... Oh, Deus, peraí. A velocidade do centro do centro de massa, que é o O, ele é ds dt, que é a variação igual à velocidade de massa, que vai nos dar r dθ dt, que nós podemos ver aqui, que implica que a velocidade do centro de massa vai ser o módulo da velocidade angular vezes o r. E o r é o raio, ou seja, a velocidade do centro de massa, a velocidade de percurso do centro de massa, ele vai ser o módulo da velocidade angular vezes r. Quando se tem uma velocidade do centro de massa igual a essa velocidade do centro de massa, tem-se um rolamento puro. Ou seja, quando em uma volta o centro de massa desloca de 2πr, ele tem-se então um rolamento puro, um rolamento suave, sem, como dito no começo, sem quicar e sem derrapar. E isso nos diz basicamente que todos os pontos da extremidade da roda elas possuem uma velocidade igual ao centro de massa, certo?
Ou seja, todos os pontos da roda, ele vai ter igual a velocidade do centro de massa, que é a velocidade do centro, do meio, do ponto O. Vamos lá. Aqui foi para exemplificar o deslocamento. Deixa eu mostrar a vocês. Deslocamento é isso aqui, ó. A roda, ela começou a girar, certo? Essa parte que tá aqui vermelha, vamos dizer que é essa daqui, que já desenrolou. Ok? Bom, essa parte que já desenrolou, ela é representada por desse ponto P aqui até esse. Desse ponto P até esse, que é a parte em que já, vamos dizer, desenrolou, né, da roda, ele é o nosso deslocamento, ou seja, o nosso S. Certo? Como se fosse a metade, ele é igual a θr. Bom, passando para o próximo slide. Bom, se nos atentarmos à rolagem, ela é basicamente típica de um movimento de rotação, mais um movimento de translação, ou seja, é a soma desses dois movimentos, onde a velocidade do centro de massa é exatamente igual à velocidade a ômega-r. Então, tendo o objeto rolando, com a velocidade do centro de massa ômega-r, e o centro de massa também se deslocando com essa mesma velocidade, esse é o tipo de deslocamento de rolagem, ou seja, é uma soma de dois movimentos, um de rotação e o outro de translação, tal que a velocidade de translação ela é igual à velocidade de rotação. Ou seja, a velocidade dos pontos que estão nas extremidades da roda, deixa eu mostrar a vocês essa velocidade aqui, ó. Oh, meu Deus, chega, tem que conectar. Essa velocidade aqui e essas aqui que são as extremidades da roda, ou seja, o ponto superior e o ponto inferior, eles vão ser diferentes. Essa figura, essa imagem, ela mostra basicamente o rolamento de uma roda. Então, ó, o rolamento, como eu já falei, né, é de uma rotação pura, onde esses dois pontos de extremidade têm a velocidade ômega-r nas extremidades, ou seja, em todos esses pontos aqui, tá pessoal? Todos esses pontos. Esses dois aqui vão ter velocidade, vão ser diferentes. No entanto, todos esses pontos vão ter a mesma velocidade, eles vão ser iguais, no entanto, vamos dizer, com posições diferentes. Eu vou explicar mais à frente. Bom, então, ó, o rolamento, ele, como eu já falei, né, ele é um rolamento de rotação pura, onde os pontos nas extremidades, eles têm a mesma velocidade, que é igual à velocidade também do centro de massa, nunca pode esquecer isso. Mas o movimento de translação pura, onde todos os pontos aqui se movimentam com essa velocidade, tanto na velocidade, tanto no movimento de translação e rotação, eles sempre vão ter o mesmo, em todos os pontos vai ser a mesma velocidade. A rolagem, então, vai nos dar um resultado dado pela figura 3, que é essa daqui. Ou seja, é a soma do movimento de rotação pura mais o movimento de translação pura que vai nos dar o rolamento. Como podemos observar, então, o movimento de rolamento de uma roda, ele é a combinação dos dois. A figura 1, que é a rotação pura, ela mostra o movimento puro da rotação, onde todos os pontos rodam com uma velocidade angular ômega. Na periferia da roda, a velocidade escalar é exatamente igual à velocidade do centro de massa, que é igual à velocidade em todos os outros pontos. Já na figura 2, essa daqui, que é a de translação pura, a figura 2, por sua vez, ela mostra o movimento puro de translação, onde todos os pontos se movem para a direita. Todos os pontos se movem para a direita. Deixa eu voltar aqui na primeira. Na primeira, nós temos que o ponto P, nós temos um ponto indo para lá. Um ponto indo para o lado contrário. Quando ele chega em cima, ele já vai descer, aí já está indo para a direita. Ok? Já na figura B, né, que é a translação pura, ele sempre vai para a direita. Que nós estamos olhando de translação, no caso, é o ponto O. Os pontos referentes a quem está acompanhando esse movimento. Na velocidade, a sua velocidade escalar, ela é exatamente igual à velocidade de centro de massa.
Sim, na figura B, voltando para a figura B, todos os pontos eles vão se mover para a direita com a mesma velocidade igual à do centro de massa novamente. E como dito, a combinação desses dois movimentos das extremidades das rodas é representada já na figura C. É importante notar que o movimento que é a combinação desse movimento, a velocidade escalar, sua velocidade escalar é exatamente igual ou inferior, é igual a zero. Como assim? Deixa eu pegar uma borracha aqui para explicar. Tanto nessa parte aqui, nós temos que o movimento está acontecendo contrário a esse daqui, certo? Ou seja, nós vamos ter um vetor velocidade negativo, já na rotação pura, na parte inferior da rotação pura. Já na translação pura, o movimento o vetor velocidade ele vai ser positivo. Ao somar um negativo com o positivo, nós temos o resultado igual a zero. Certo? Bom, isso por quê? Pois quando a gente soma esses dois movimentos, a parte inferior, a parte superior, as partes inferiores, perdão, a soma delas vai ser igual a zero. Já a velocidade escalar na parte superior, ela vai ser diferente, porque ambos os pontos, ó, aqui e aqui, eles são positivos. E ao somar eles, nós vamos ter uma velocidade igual a velocidade 2 vezes cm, ou seja, 2 vezes a velocidade do centro de massa, que é maior do que a da roda. Em qualquer ponto, ou seja, na parte superior, na parte da extremidade superior da roda, nós vamos ter uma velocidade muito maior do que a velocidade inferior, que é de todos os outros pontos também, né? Porque, ó, se você pegar uma bicicleta, vamos colocar alguém para andar de bicicleta e você vai observar a roda. Quando ela estiver andando na bicicleta, você vai ver que a parte inferior, ou seja, a parte que vai estar tendo contato com a superfície, ela vai ter uma velocidade igual a zero. Por quê? Porque vai ser zero e você vai conseguir visualizar aqueles ferrinhos que vão sustentar o pneu. Já na parte inferior, a velocidade vai ser 2 vezes maior a velocidade angular, que você nem vai conseguir visualizar aqueles ferrinhos. Vai estar muito mais rápido. Ok? Bom, e ó, aqui está ela. Deixa eu voltar aqui. Está ela? Não, peraí. Isso. Deixa eu apagar aqui para continuar a explicação. Porque... Vamos lá. Pegar o vídeo. Bom, o rolamento com uma rotação pura é uma demonstração, nessa parte aqui, é uma demonstração de que existe uma maneira de descrever esse movimento de rotação, de rolação de uma roda, e isso pode ser feito feito com uma rotação pura em torno de um eixo que passa pelo ponto entre a roda e a superfície. E qual é o ponto que está entre a roda e a superfície? É o ponto P, né? Ou seja, o movimento em torno desse eixo, na parte inferior do eixo, no caso, né? Que é o ponto onde está localizado o ponto P. Se a gente considerar o movimento de roda, dessa roda aí, como uma rotação pura em torno de um eixo, no ponto P, teremos então a demonstração novamente de todas as coisas que eu já falei. E olha só como a soma dos dois movimentos então. Bom, vamos lá. Nós temos o ponto O, que é o ponto do centro de massa, que nesse ponto há a velocidade do centro de massa, né? Onde ela está aqui. Essa parte aqui, certo? Eita, aqui não, peraí. É aí, isso aqui eu fiz grande. Essa parte aqui. Pronto, essa parte aí nós chamamos a velocidade do centro de massa. Já esse ponto aqui, que nessas setas, deixa eu ampliar. Vamos dizer que eu vou ampliar essa seta aqui. Deixa eu pegar uma outra cor. Nós temos muito assim. Vamos pegar outra cor para mostrar. Nesse ponto aqui, ele também se movimenta com a mesma velocidade do centro de massa. Mas ele também tem uma aceleração tangencial. Ele vai ter uma aceleração tangencial que é exatamente igual ao módulo desse tamanho. Ou seja, a soma desses dois vetores de aceleração tangencial, ele vai nos dar essa resultante, que é essa velocidade aqui. Ok? É porque o desenho não tá ficando legal. Eu estou desenhando no celular e com o dedo aí. Desculpa, gente. Deixa eu ver se eu consigo aqui.
Tá aqui. Nossa, é horrível. Mas eu acho que deu pra vocês entenderem um pouco do que eu tô tentando falar. Nós vamos ter aqui uma resultante, essas setas amarelas são a resultante de outros vetores aqui. Eu acho que aqui deu pra visualizar melhor. Ok? Que de modo como a resultante desse vetor aqui, que é esse vetor rosa, isso acontece em todos os demais pontos, ou seja, em todas as demais setas que nós vamos ver aqui nessa demonstração da roda. Isso vai acontecer sempre, e essa parte rosa é a nossa resultante, velocidade. Ou seja, a soma desses vetores, que é a velocidade do centro de massa, todos os pontos somam com a velocidade angular de rotação, o que nos dá essa combinação de vetores. Todas essas setas têm um movimento circular em torno do eixo. Então é possível descrever esse movimento, que é a soma desses dois movimentos de translação pura e rotação pura, com um rolamento, como uma rotação em torno do eixo P. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para me explicar a vocês. Bom, aqui nós temos o ponto P, correto? Esse ponto verde aqui. O que a gente tá falando, que eu tô falando aqui para vocês é que cada ponto desses aí vai ter um movimento circular, ou seja, vamos dizer que esse daqui vai vir para cá, esse outro vai ter outro que tá assim, que vai fazer esse movimento, e esse vai fazer assim, assim, entendeu? Até chegar ao topo da roda. Todos esses pontos eles vão fazer um movimento circular, então é possível descrever esse movimento. É possível então descrever o movimento, esse tipo de movimento, né, que é a soma dos dois movimentos, translação pura e rotação pura. A velocidade angular da roda, rolando em torno do ponto P, é a própria velocidade angular, que passa por todos esses pontos. Como eu já tinha falado, todos os pontos da roda ela vai passar sim pelo ponto P, que é o ponto que fica que é o ponto de contato, né, na verdade, com a superfície. E eles vão passar com a mesma velocidade angular, ômega, que é a mesma, apesar da velocidade linear ser diferente por estar mais próximo do eixo de rotação. A velocidade angular pode ser calculada ao analisar a posição superior e a inferior. Bom, mas quanto vale essa velocidade angular no ponto P, exatamente no ponto P? Bom, a velocidade ela é 2 ômega vezes 2 vezes R, né? Onde 2R é a distância do ponto O até a parte superior. Deixa eu pegar aqui para vocês. Pronto, ela é essa parte aqui, ó, do ponto desse T até o O. O O, lembrando que o O é o nosso centro de massa. Bom, é a distância, né, total do ponto O até o ponto da parte superior. E isso aqui nada mais é do que o módulo da velocidade angular. Angular não, perdão. Da módulo da velocidade do centro de massa. E aqui está ele. Módulo de V é igual a 2 vezes a velocidade do centro de massa. Porque a velocidade do centro de massa, ela já era, a gente já tinha combinado, já tinha mostrado a vocês que ela era ômega R. Em suma, para finalizar, o rolamento onde... Em suma, ai, Deus. Deixa eu tomar aqui uma água. Bom, o rolamento ele pode ser estudado como também um movimento de rotação pura, onde o eixo de rotação, ele no ponto P, e por isso ele descreve exatamente o movimento que teríamos se fosse somado o movimento de rotação com o movimento de translação, que nos daria o movimento de rolamento, né? E a velocidade angular desse movimento de rotação em torno do eixo P, ele é exatamente igual ao movimento angular da roda, que é o que eu demonstrei anteriormente para vocês, que cada ponto vai ter um movimento circular e um movimento angular, onde a gente já consegue deduzir dado que já tem, né, que a velocidade do ponto superior é 2 vezes cm. Obrigada, gente. Essa foi a minha apresentação e eu deixo a palavra com os meus colegas. Obrigada e bom dia.